Pai do Senhor, meus irmãos, um prazer poder estar me reportando a todos vocês neste momento para uma breve reflexão na palavra de Deus para a vossa edificação espiritual. No livro de Números, no capítulo de número 13 e o versículo de número 6, nós encontramos falando a respeito de um homem chamado Caleb, não é? Caleb, que era filho de Jefoné, da tribo de Judá. O próprio seu nome significa corajoso ou capaz, e foi um dos 12 homens ou 12 príncipes escolhidos por Moisés para estarem indo espiar a terra prometida. E a gente, ao ler a história, a biografia, né, aquilo que a gente tem descrito sobre a vida de Caleb, perceberemos de que ele se destaca por algumas de suas características, qualidades. E a primeira delas é a perseverança, que é algo fundamental, algo essencial na vida de todo servo de Deus, todos aqueles que servem ao Senhor. A perseverança, conforme diz os nossos dicionaristas, é a qualidade de quem persevera. Pertinácia, constância, firmeza, consistência, tenacidade e também observação. Ainda encontramos nesta definição o seguinte: é aquele que se conserva firme e constante, que persiste, que prossegue, que se mantém no seu alvo, focado naquilo que ele deseja. Significa permanecer, conservar-se, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Então observe que o leque de definições é muito amplo, e esta é uma qualidade que deve ser inerente ao verdadeiro Filho de Deus, ao servo do Senhor. Ao ler sobre esse assunto na palavra de Deus, essa característica que estava em Josué, que fez com que ele fosse destacado pelo próprio Deus, porque Deus havia dito que na terra prometida só entraria ele e Josué, seu compatriota, seu irmão, seu amigo, que se mantiveram fiéis e perseverantes nos princípios de Deus. Então, ao ler, como já falei na Bíblia, a respeito desta característica, desta qualidade, não é? Que é algo essencial na vida daqueles que servem ao Senhor, nós perceberemos que ela ocupa um espaço muito amplo na palavra de Deus. Por exemplo, ao lermos o capítulo 24 de Mateus e o verso 13, nós perceberemos que a perseverança, ela nos conduz à salvação, porque o texto diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ainda no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 22, a perseverança impacta as nossas vidas, nos tornando santos, porque é isso que Paulo vai dizer neste texto: se na verdade permanecerdes ou perseverardes, fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, a perseverança, ela também é uma ferramenta para nos santificar, porque quando nós perseveramos, e isto na palavra de Deus, né, que é o centro, que é a essência de nossa santificação, que conduz à nossa santificação, percebemos de que ela, assim, traz para todo crente, todo servo de Deus, essa santidade, né? esta separação das coisas que está no mundo, que está ao nosso derredor. Então, a perseverança também nos leva ao caminho da santidade. Então, outra qualidade que a perseverança nos induz é a segurança, né? Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a perseverança, ela nos traz e proporciona estabilidade.
estabilidade na nossa fé, no nosso trabalho, na nossa consciência de que não podemos parar, voltar atrás, retroceder ou ficar omissos, né, diante das responsabilidades que estão diante de nós, dentre as quais aquela de perseverarmos na fé que uma vez, conforme disse nosso irmão Judas, foi introduzido no coração dos santos. Mas além da perseverança, Caleb também demonstrava uma outra qualidade importante, que é a coragem, né? E coragem significa firmeza de espírito, energia diante do perigo, intrepidez, ânimo, valentia, perseverança. Coragem também ainda significa destemor, bravura, não é? Que tem ou denota força, energia, capacidade e esforço. E Caleb, juntamente com Josué, em um dos episódios envolvendo sua vida, né? Existem, claro, outros episódios em que ele demonstra coragem, ele serve de exemplo para todos nós, não é? Diante do perigo, diante das ameaças, nós precisamos, a exemplo de Caleb, manter a nossa firmeza, a nossa coragem, entendendo que essa coragem não é algo pessoal, não é algo que evidencia-se na nossa vida através dos nossos esforços, mas ela tem um centro, né? É através de Cristo, através da palavra de Deus, que nós somos encorajados a permanecermos em nossas convicções. E assim foi Caleb, né? Faz lembrar naquele episódio, quando ele vai reclamar a sua herança, né? Que Moisés havia prometido, e diante de Josué, ele diz que a sua força ainda era como a de antigamente, de outrora. Não é? Ele diz assim: eu tenho agora 85 anos e a minha força é a mesma para arrancar a espada e guerrear. Então ele era um homem de coragem. Mas além da coragem, além da perseverança, nós podemos ver uma outra característica peculiar na vida de Caleb, que era o vigor, não é? Vigor significa força, robustez, jovialidade, intrepidez, energia. E ao ler, como falei a princípio, a biografia de Caleb, a história em que ele está envolvido, ele demonstra esse vigor, não é? Mesmo em uma idade avançada, ele diz para Moisés, ou melhor, para Josué, que o seu vigor, que a sua força ainda era a mesma. Eu quero concluir esta reflexão dizendo para você que Deus é o centro da nossa força, é a origem da nossa força. O nosso vigor é oriundo de Deus. E se você de repente encontra-se fragilizado pelas situações adversas, pelos desafios que ora você enfrenta, lembre-se, Deus é a tua força. Deus é o teu vigor, é Ele quem reveste a sua vida de força e de autoridade para vencer os desafios, né? É Deus quem renova a nossa força, é quem renova o nosso vigor. Então se ponha de pé, acredite, creia que Deus continuará sendo seu parceiro, não é? Lhe ajudando, lhe dando força para que você possa vencer, não é? Em Caleb nós temos essas qualidades manifestas e que elas devem também ser utilizadas por nós nas horas das dificuldades. Então continue firme servindo ao Senhor, continue firme nesta sua perseverança, nessa sua coragem, nesse seu vigor, e Deus lhe dará vitória e você triunfará, não é? No final de tudo, você terá aquilo que está focado o seu coração, focado os seus olhos, que é, dentre muitas coisas, a mais importante, a vida eterna. E aí estaremos habitando para sempre com o Senhor. Nós não necessitaremos mais de qualidades que devem ser evidenciadas e manifestas nas nossas vidas enquanto aqui na terra nós estamos. Lá nos céus nós não teremos medo, lá no céu nós não precisaremos esperar e perseverar, talvez em alguma situação difícil, porque as situações lá serão favoráveis, serão cômodas,
nós estaremos na presença de Deus, nós estaremos servindo a Deus de forma ininterrupta. E a palavra de Deus diz que nesse lugar, nada, absolutamente nada de negativo estará habitando, porque Deus, Ele dará um basta, né? As tuas lágrimas, os teus diversos dilemas, celeumas, não acontecerá. Vale a pena perseverar, vale a pena esperar em Deus, vale a pena esperar nas promessas de Deus, vale a pena ter coragem, levantar-se e guerrear contra as artimanhas do próprio adversário, contra os desafios que dioturnamente surgem contra as nossas vidas. Vale a pena rogar a Deus e manter esse vigor, essa virilidade espiritual, né? E sermos varonis, porque certamente Deus, Ele nos abençoará de uma maneira toda especial. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a mão do Deus Altíssimo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, e certamente um dia você, eu, nós estaremos juntos, reunidos na presença de Deus para cantarmos o cântico da vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.